Fala galera do AgroConnection! Estamos de volta com mais uma semana sobre atualizações aqui da safra americana direto dos Estados Unidos. E nessa semana a gente vai trazer muitas informações pertinentes para produtores rurais aqui da América do Norte, né? Com relação às consequências do plantio tardio, né? A gente vê aí muito produtor plantando, nós estamos adentrando em junho e ainda tem área para plantar. E também a dificuldade no manejo de plantas daninhas, em virtude aí das condições climáticas que nós temos reportado ao longo da safra, aí, que tem 2 meses mais ou menos. E também nesse vídeo, muito importante, a gente vai ter participações especiais, né? Vamos trazer pessoas aí de diferentes locais, falando da Dakota do Norte, falando do oeste de Nebraska, sobre o trigo. Então, é um vídeo muito especial com bastante informação boa. Tu tá inscrito no canal? Me conta aí. Se não tá, aperta aqui, ó. Se inscreva, é de graça, nos ajuda muito. Deixa o comentário. A gente adora interagir com vocês, tá bem? Então antes da gente ir pro vídeo, solta a vinheta. Bom pessoal, vamos começar esse vídeo falando então da atualização, né? Vamos direto às atualizações do boletim do USDA da semana. Nós estamos aí avançando bastante no plantio do milho, chegando aí na média dos 18 estados produtores de milho aqui nos Estados Unidos, com 86% da área plantada, o que é aí muito similar aos últimos 5 anos, né? Mesmo para o milho emergido, apesar de estar um pouquinho atrasado, nós estamos chegando aí a 61% do milho emergido por aqui. A soja também bem parelha com a média geral dos últimos 5 anos, com 66% da área plantada, e a emergência com 39%. Então a gente pode perceber aí que na última semana, uma ou duas, os produtores aqui nos Estados Unidos conseguiram emparelhar as suas lavouras, né, os seus plantios, quando comparado aí aos últimos anos. O preço do milho batendo aí $7,30 na bolsa por bushel, e a soja com um excelente preço de $17 por bushel. Agora falando do clima, como foi por aqui, né? Tenho aqui o meu mapa e vai aparecer para vocês, o Luiz vai colocar bem aqui. As chuvas que tivemos pelo cinturão do milho foram poucas, o que, né, reforça aquele discurso que eu acabei de falar sobre o avanço do plantio. Tivemos poucas chuvas, né, nos principais estados do leste e do centro do cinturão do milho. As chuvas mais significativas aí de 50, 40 milímetros nós observamos mais nas Dakotas e Minnesota, que são estados, principalmente a Dakota do Norte, que estão enfrentando problemas no plantio, e a gente vai ter relatos especiais, fiquem aí conosco. Já as chuvas para a semana que vem, pessoal, vai chover bastante. Olhei aqui, ó, dá uma olhada. Tá bastante chuva para Kansas, Nebraska, Iowa e Missouri, tá? Então estados aí que podem enfrentar uma dificuldade, né, na semana que vem, e não só para plantio, né, mas para aplicações de herbicidas, né, tem questão do pré e do pós-emergente, nós vamos falar sobre isso nesse vídeo também. E finalmente, sobre clima, dá uma olhada nesse mapa aqui, né, o mapa da seca dos Estados Unidos. No lado esquerdo, a gente tem o mapa do dia 5 de abril, tá? E na direita o mapa do dia 31 de maio de 2022, ambos em 2022, tá? E a gente percebe que lá em abril não era nada que nos preocupasse, né? Mas tinha algumas regiões em seca, né? Ali com cor laranja e vermelho, amarelo, né? Indicadores de algum nível de seca. Mas dá uma olhada ali no mapa do dia 31, olha como não tem quase nada de seca nos Estados Unidos, na área do cinturão do milho. Então é um ano que não tende a ter problema. Lógico que a gente tem que acompanhar e ver como que vai ser, principalmente o mês de junho e julho, que são meses que chove menos, em tese, e também o início de agosto, tá bem? Agora vamos falar um pouco do aspecto técnico. Bom, então para iniciar nossas participações especiais nesse vídeo, eu gostaria muito de chamar aqui então para a participação do Leandro Bortolom, que é professor extensionista lá na Universidade Estadual da Dakota do Norte. Vai nos contar um pouco do cenário que ele tem visto por lá. Vai contigo, Leandro. Alô, pessoal do AgroConnection. Leandro Bortolom, falando aqui da legendária Dakota do Norte. Nosso plantio aqui está bem atrasado comparado com os outros anos, né? A gente está com uma condição excessiva de umidade.
Então a gente está aí em torno de 25%, 23 a 25% da soja plantada e 50% do milho e do trigo, tá? Por que está acontecendo isso, pessoal? Eu estou filmando dentro da caminhonete hoje porque o vento está muito forte, a gente está com vento aí de 30 km por hora. E aqui no fundo do vídeo vocês vão conseguir observar um pouco, ó, como é que está a situação nossa, tá? Então ali vocês conseguem ver uma quantidade considerável de água, né, no solo ainda. Isso se deveu por vários fatores, né? A gente teve um outono a gente recebeu uma quantidade considerável de chuva, em torno de 100 milímetros, que não é muito normal, né, para um mês, no mês de outubro. Depois a gente teve bastante neve esse ano. A gente teve uma tempestade de neve em abril, tá? Final de março ali em abril. E também choveu bem nos últimos dias. Então dificultou o degelo do solo e subsuperfície, e a água fica parada e impede que os produtores consigam entrar, tá? Então na minha região aqui onde eu tô, em Minot, que é a região centro-norte, então aqui nós estamos bem atrasados em relação à parte sudeste e sudoeste do estado, tá? Então normalmente aqui a gente não está vendo muita atividade. Essa semana que passou estava um pouco melhor, tá? Porque baixou um pouco a quantidade de chuva, nós não tivemos chuva, bastante vento, então evaporou um pouco da água, ajudou aos produtores entrarem, tá? Mas aqui nesse campo onde eu estou aqui do lado, é um dos campos de produção de semente, tá? Onde a gente conseguiu plantar uma parte dele. E aqui no outro lado, aqui, deixa eu virar a câmera para você dar uma olhadinha. Aqui é nosso vizinho que plantou milho no passado, tá? Também parado aqui porque não consegue entrar em função da alta umidade no solo, tá? Então a gente espera que essa semana a gente consiga avançar mais no plantio e conseguir fazer uma boa safra esse ano aqui também. Tá bem? Obrigado pela participação aí, forte abraço a todos. Até mais. Realmente, Leandro, aí a situação tá bem complicada, né? Muita área alagada, impressionante a diferença do ano passado, né? Onde a gente reportava seca na Dakota do Norte, e agora uma situação oposta, né? Dificuldade do produtor entrar por causa do solo molhado. Bom, vamos falar então um pouco de plantas daninhas, manejo de plantas daninhas. A gente tá aí entrando junho. Muito das aplicações de pré-emergente já aconteceram, ou estão acontecendo, ou vão acontecer. Então a gente está naquela fase que diferentes áreas estão recebendo esses tratamentos. E a gente vai falar um pouquinho do Amaranthus palmeri, que é a mais temida planta daninha aqui do meio oeste americano. Eu vou mostrar alguns cenários para vocês, 3 cenários, tá? O cenário do milho, o cenário da soja, com controle, sem controle e também com cultura de cobertura. Então se liga nos vídeos que vão vir aí na sequência. Então, pessoal, manejo de plantas daninhas, né? Aqui um cenário bem preocupante, um campo que não foi plantado ainda, né? Seria uma situação onde pode estar molhado, atraso, por qualquer uma dessas razões. E as plantas daninhas tomam conta, né? Entra maio e elas vêm. Nesse caso aqui nós temos bastante pressão de amaranthus, tem coxa aqui, que é essa outra folha larga aqui. Mas uma situação onde não foi plantado, não foi feito o pré-emergente, não tem plano de cobertura, e aí é prato cheio para as daninhas se estabelecerem. Aqui então um campo que a gente entrou com o controle antecipado das plantas daninhas, incluindo a Amaranthus palmeri ou Palmer Amaranth, que é a mais temida, como eu falei anteriormente. Nós fizemos uma aplicação de pré-emergentes com pós, né? O pós, no caso, o glifosato. Colocamos os prés, o acetoclor, o isoxaflutole e também a atrazina. Dá para ver que deu uma tostada boa nas plantas aqui, nas plântulas de amaranthus. Algumas parecem estar querendo voltar, né? Esse que é o problema dessa planta daninha, é difícil de controlar, né? E agora nós vamos ver o próximo cenário. Aqui então, pessoal, um cenário onde a gente usou o plano de cobertura, o centeio mais precisamente, para ajudar nesse controle de plantas daninhas. A gente vê uma boa cobertura de solo, tem outras localidades com cobertura ainda melhor. Esse centeio foi terminado quando estava começando a querer florescer, né? Já estava com a inflorescência exposta. O milho
chegando aí ao estágio de V1 ainda, né? Não está nem V2. Finalizando aqui então, pessoal, com o cenário da soja, né? Uma soja que foi plantada aí já com uns 14, 18 dias. E a gente fez um controle pesado aí no pré-emergente e pós. Fizemos, né, o glifosato misturado com piroxasulfone, flumioxacin e a metribuzina, né? Essa mistura aí que nos deu um controle fantástico, né? Lógico que tem algum escape, tem um milho voluntário ali, a gente vê alguma coisinha aqui e ali, mas em geral um controle muito bom, né, de plantas daninhas em geral nessa área aqui com essa mistura. Agora vamos então para as atualizações dos estados, das regiões, começando por ti, Fernanda. Vai daí da região dos Grandes Lagos. Olá, Alexandre e todos os amigos e amigas conectados ao AgroConnection. Bom, falando aqui da região dos Grandes Lagos, a área plantada de milho em Minnesota, Michigan e Wisconsin atingiu de 80% a 82% essa semana. Para Minnesota, esse valor é 10 pontos percentuais a menos do que a média dos últimos 5 anos. Para Michigan, esse valor já está acima, 8 pontos percentuais a mais do que a média dos últimos 5 anos. E para Wisconsin está aí bem comparável ao valor histórico. Já dados de emergência de milho está entre 42% a 55% para a área plantada desses 3 estados. Para a soja, Wisconsin é o estado liderando aí em termos de área plantada, atingindo 73% nessa última semana. O que é aí 9 pontos percentuais à frente do valor médio histórico. Minnesota está com 55% da área plantada de soja. E falando de área de soja emergida, esse valor está variando de 20% a 39% aqui na região dos Grandes Lagos. Bom, no vídeo dessa semana eu quero dar um foco maior aí em Minnesota, que está atrás no plantio de milho, como estamos vendo aqui nos dados que venho reportando. E os agricultores em parte de Minnesota têm lidado com condições excessivamente úmidas. Isso continua atrasando o plantio das culturas. E à medida que as condições úmidas persistem e as datas finais de plantio para o seguro agrícola, que lá em Minnesota para o milho é 31 de maio na região sul do estado e 25 de maio na região norte de Minnesota, e já para a soja a data final para garantir seguro agrícola aí é 10 de junho. Então, os agricultores lá se deparam com decisões de plantar ou não, né, a cultura de soja e milho, quando plantar ou se mudar para alguma cultura diferente. Então, há muitos fatores a serem considerados aí quando os produtores estão tomando essas decisões e eles vão precisar avaliar aí as opções que se ajustem melhor a cada condição das lavouras dos produtores. E em termos de milho aí, pessoal, vou trazer aqui algumas considerações que os produtores estão tendo que avaliar, principalmente lá no estado de Minnesota. Então, primeiro aí em termos de penalidade no rendimento. A gente sabe que o potencial de rendimento do milho plantado até meados de maio lá em Minnesota começa a diminuir rapidamente. Então, embora os impactos de rendimento aí a cada ano vai variar, temos dados de ensaio de campo de longa duração que mostram que o rendimento do milho é reduzido em uma média de, vamos dizer aí, 11% a 18% quando o milho é adiado até 30 de maio, de 16% a 24% de perda de rendimento quando o milho é plantado em 4 de junho e 21% a 31% de perda no rendimento quando o milho é plantado em 9 de junho. Então aí alguns dados trazendo para vocês. O segundo ponto que os produtores estão levando em consideração lá é em relação à maturidade relativa e seleção de híbridos de milho. Então, quando os atrasos do plantio continuam, é recomendado aí mudar para uma maturidade relativa que vai ajudar que o híbrido não atinja essa maturidade antes do congelamento no final do ciclo da cultura, quando aí as temperaturas começam a diminuir aqui na região dos Grandes Lagos. Então, utilizar aí um híbrido mais precoce é o que os produtores estão levando em consideração para essa safra de 2022. Bom, e a utilização de híbridos de maturidade mais precoce também ajuda aí a compensar riscos de alto teor de umidade do grão de milho na hora da colheita. Então, o milho úmido na colheita pode levar às despesas adicionais com relação à secagem do grão de milho. E só para ter uma ideia, aí, o custo médio histórico
para secar o grão de milho aqui nos Estados Unidos é em torno de 0,045 dólares para cada 25 quilogramas de milho. Então, isso sabemos que varia aí de acordo com o preço do combustível, se o milho é seco na fazenda, em outro lugar, mas só para ter uma ideia aí em termos de valores médios. Bom, isso são algumas considerações que os produtores lá em Minnesota e no cinturão do milho em geral estão tendo que lidar nessa safra, principalmente quando o plantio aí está ocorrendo de forma mais tardia. E pessoal, estamos falando aqui bastante de soja e milho, mas hoje em especial tenho a honra de convidar a Maria Ciência, que é a engenheira agrônoma que atualmente está trabalhando com trigo na região leste de Nebraska e hoje vai trazer pra gente um pouquinho do que está acontecendo lá no campo. E depois é com você, Carlos. Conta pra gente como estão as condições aí no Kansas. E aí, galera do AgroConnection, tudo certo? Meu nome é Maria Ciência, faço mestrado na Universidade de Nebraska e trabalho principalmente com as culturas de trigo de inverno no nosso estágio de variedade onde a gente está. Aqui é Cheyenne County, o condado de Cheyenne, onde a gente tem uma fazenda experimental na universidade, que a gente conduz aí diversos experimentos, tanto com culturas de inverno quanto culturas de verão. A gente vai falar um pouquinho do trigo hoje. Então, todos os experimentos, ou a maioria deles, seguem as práticas agrícolas dos fazendeiros. Nosso espaçamento aqui é de 25 centímetros, uma população em média de 360 mil sementes no hectare. A nossa safra ela está um pouco tardia, nosso inverno ele foi mais longo do que o esperado e muito seco. Mas também a gente teve uma geada aí há uma semana atrás que a gente está projetando uma perda de 10% na produtividade total na área que a gente está aqui no oeste do Nebraska. Mas também tem coisa boa, a gente acumulou aí quase 100 milímetros de chuva nos últimos 8 dias. Vai tanto ajudar nosso trigo aí a maturar e ficar pronto para a colheita, quanto os plantios de cultura de verão. E aqui na nossa fazenda a gente está com milho já instalado, estamos plantando sorgo e também girassol. Espero vir aí nos próximos dias, nas próximas semanas com mais novidades sobre a colheita. Até mais! Olá Fernanda, olá amigos e amigas do AgroConnection. Pois bem, vou começar dizendo que na semana passada o meu comentário é que a semana atual seria de poucas chuvas aqui para a região do Kansas, Missouri e Iowa. Isso até foi verdade para a Iowa, porém para o Kansas a verdade é que derramou água por aqui. Nas últimas 18 horas agora nessa semana, choveu cerca de 100 milímetros em alguns pontos. E aqui onde eu estou, vocês podem ver pela lavoura, no fundo aqui ela está até bem molhada, choveu cerca de 70 milímetros. Tem mais imagens aqui para vocês verem de algumas lavouras mais em áreas de baixadas, especialmente, que foram totalmente alagadas. Por outro lado, a Iowa foi uma média aí dos dois estados, do Missouri e do Kansas. No Missouri ainda teve algumas chuvas de cerca aí de 30 a 40 milímetros. E em Iowa essas chuvas elas foram mais espalhadas do estado, porém de apenas 10 milímetros. Uma chuva muito boa para a Iowa. Nos próximos dias, o que se espera são mais chuvas para o Kansas e para o Missouri, principalmente para o Missouri, essas chuvas se deslocando um pouquinho para o leste, podendo atingir aí novamente regimes de 80 até 100 milímetros em algumas regiões específicas. A Iowa deve ganhar uma trégua e deve ter aí muito sol na próxima semana para os produtores poderem finalizar o plantio do milho e continuar forte no plantio da soja. Falando agora já dos dados do USDA através dos nossos mapas, aqui no Kansas nós temos 88% da área de milho já plantada, no Missouri nós temos 91% e em Iowa nós temos 94%. Todos aí muito próximo da média dos últimos 5 anos e conseguindo plantar milho num ritmo muito bom. Em relação à emergência de milho, no Kansas nós temos 61%, no Missouri temos 73% e em Iowa 76%. Também aí muito próximo dos últimos 5 anos, se mantendo numa estabilidade muito boa. Em relação à soja, nós temos valores um pouco menores quando comparado à milho, obviamente, principalmente pela época, né? A soja é plantada mais tarde do que o milho aqui no meio oeste. No Kansas nós temos 56% da área de soja plantada, no Missouri 52%, em Iowa nós temos
85%. E uma diferença aí muito importante entre Iowa, Kansas e Missouri é que o Kansas e o Missouri receberam chuvas relativamente boas e grandes nas últimas 2-3 semanas, fazendo com que se tenha uma semana de plantio e uma semana de parada. Uma semana de plantio e uma semana de parada. Isso faz com que vá se atrasando. Soja emergida, aqui no Kansas, por exemplo, muito difícil de se encontrar. Nós temos 35% aqui no Kansas, 31% no Missouri e 45% no Iowa, um pouquinho a mais, justamente pela questão dessas chuvas das últimas semanas que ocorreram aqui na região oeste do Corn Belt. Com certeza os produtores nessas localidades onde receberam cerca de 80, 100 milímetros vão ter que dar uma segurada, não vão poder plantar agora nos próximos dias e vão esperar na semana que vem por uma trégua para poder plantar. Trégua essa que, segundo a meteorologia, pode não vir aqui para o Kansas e para o Missouri, fazendo com que a soja continue com baixos valores nessas duas regiões, porém muito próximo daquelas médias dos últimos 5 anos. Bom, agora Lucas, conta para nós como está a situação das lavouras aí no coração do Corn Belt. Buenas, Carlos. Hoje o Lucas não pôde participar do vídeo, volta na semana que vem, mas vamos então fazer o relatório sobre a região leste, do cinturão do milho, Indiana, Illinois e também Ohio. Bom, por lá a semana foi bastante produtiva. Se a gente pegar os dados da semana passada e dessa, os produtores conseguiram finalmente então emparelhar suas lavouras, de acordo com a média dos últimos 5 anos. E por consequência, o milho plantado em Illinois já é 89%, Indiana 81% e Ohio com 72%, chegando muito próximo então à conclusão do plantio do milho. A emergência está bastante avançada também, com 76% em Illinois, 58% em Indiana e 51% em Ohio. Então, o milho bastante parelho com relação às médias. Já a soja, pessoal, em Illinois nós temos 75%, Indiana 70%, Ohio 56%. Já a emergência nós temos 52% em Illinois, 45% em Indiana e 29% em Ohio. Já na região centro-norte, Nebraska, Dakota do Sul e Dakota do Norte, nós estamos então aí com Nebraska praticamente com o plantio finalizado, tem uma área aqui e ali para fazer ainda, 95% do milho plantado aqui em Nebraska, já na Dakota do Sul 86% e na Dakota do Norte 56% apenas. Na Dakota do Norte, bom, vocês podem imaginar pelo relato do Leandro Bortolom que lá a situação está difícil para o pessoal entrar na lavoura. Milho emergido, 73% em Nebraska, 44% na Dakota do Sul e apenas 7% na Dakota do Norte. É um cenário realmente bem distinto aqui na região centro-norte. Já a soja plantada, estamos aí com 87% no Nebraska, 61% na Dakota do Sul e 23% na Dakota do Norte. A soja emergida, 55% no Nebraska, 16% na Dakota do Sul e apenas 1% na Dakota do Norte. Caramba, vai ser bem difícil por lá esse ano. Bom, a gente chega então ao fim do vídeo. Tá tremendo um pouquinho que eu tô segurando a câmera, o vento não deixou gravar lá fora. Mas vai chegando ao final desse vídeo. Obrigado por estarem conosco mais uma semana. Reforço aqui o convite para vocês se inscreverem no canal, deixam um comentário, ativa o sininho para vocês receberem a notificação quando entra vídeo novo do AgroConnection no ar. Visitem o nosso site www.agroconnection.net. Também sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn e no Facebook. Vocês vão achar através do @oagroconnection e lá a gente vai ter diversas atualizações diárias sobre a safra americana. Eu fico por aqui, semana que vem a gente volta com mais notícias aqui dos Estados Unidos. Então já sabem, Stay tuned!